É preciso afirmar desde o início: a existência não é e jamais será um refúgio de comodidade. O que verdadeiramente enobrece e impulsiona a vida é a bravura, a autodisciplina e a disposição para assumir riscos calculados e deliberados. Ao observar qualquer pessoa que tenha conquistado feitos extraordinários, seja nos negócios, na arte, na ciência ou no desenvolvimento pessoal, você notará um traço comum: a coragem de abandonar o porto seguro do que já era conhecido. A zona de conforto oferece uma sensação de segurança e possui sua utilidade. Funciona como um servo leal, nos momentos em que o repouso e a estabilidade são necessários. Contudo, essa mesma comodidade se transforma em um tirano perigoso no instante em que passa a governar suas decisões e a restringir seus horizontes. A cama é acolhedora, mas quem permanece nela o dia inteiro inevitavelmente estagna. A rotina é tranquilizadora, mas se você jamais a desafia, seu crescimento cessa. A verdadeira evolução, a autêntica prosperidade, emerge da ousadia de adentrar o desconhecido, da audácia de trilhar caminhos que ainda não estão claramente demarcados. Enquanto o conforto sussurra para que você permaneça onde está, a vida reserva suas mais ricas recompensas àqueles que têm força suficiente para avançar rumo ao desconforto. Observe que a maioria das pessoas anseia pela glória, mas sem o esforço da jornada. Elas desejam grandes realizações sem se submeter a grandes riscos. Almejam a liberdade financeira do empreendedorismo sem a coragem de arriscar seu capital. Buscam a satisfação do crescimento pessoal sem suportar a dor da superação. Anseiam pela alegria da vitória sem jamais pisar na arena onde a derrota é uma possibilidade real. Esse desejo é, em si, uma grande contradição. É impossível ter um sem o outro. Cobiçar a recompensa sem aceitar o risco é como desejar a colheita sem o plantio ou a chuva sem as nuvens. Trata-se de uma fantasia. A prosperidade e o sucesso exigem uma contrapartida. Eles demandam seu esforço, seu tempo, sua energia e, sim, a aceitação da possibilidade do fracasso. E aqui reside uma verdade inegável. Quanto maior a recompensa almejada, maior o risco que geralmente a acompanha. Ainda assim, muitos se mantêm paralisados, recusando-se a arriscar enquanto sonham com uma vida melhor. Querem os frutos da coragem, sem pagar o preço por ela. Contudo, sonhos desprovidos de risco não passam de meros devaneios. Eles se desfazem no ar, pois lhes falta o motor que transforma visões em realidade: a ação. O risco é o portal para a oportunidade. É o ingresso que você precisa adquirir se quiser ter acesso às portas que permanecem trancadas para os tímidos. Cada vez que você assume um risco calculado, você adquire um bilhete para novas possibilidades que, de outra forma, permaneceriam ocultas. Essas portas frequentemente conduzem a lições, relacionamentos e experiências de valor inestimável que dinheiro algum poderia comprar. Reflita sobre isso. As parcerias que moldam seu destino, a sabedoria que aprimora seu julgamento e a resiliência que fortalece seu espírito são tesouros encontrados do outro lado do risco. A pessoa que evita o perigo, que sempre joga na segurança, pode até escapar de um desconforto momentâneo, mas em contrapartida, se condena à mediocridade. Ela permanece na antessala da vida, observando porta após porta se abrir para os outros, enquanto fica imobilizada, apegada à ilusão de estar segura. A oportunidade nunca se anuncia aos brados. Ela sussurra, e somente aqueles dispostos a arriscar conseguem ouvi-la e responder ao seu chamado. O risco é o título de propriedade, e sem ele, você jamais entrará na arena onde residem os maiores tesouros da vida. Vamos abordar o fracasso por um instante, pois ele é a sombra da qual a maioria das pessoas foge. Muitos evitam o risco não por duvidarem das recompensas, mas por temerem o fracasso. Contudo, a ironia é que o fracasso não é o seu inimigo. Ele é o seu guia.
Cada falha é uma mestra disfarçada, mostrando o que não funciona e, por consequência, apontando na direção do que pode dar certo. Imagine uma criança aprendendo a andar. Cada tropeço, cada queda não representava uma derrota, mas sim uma etapa indispensável para conquistar o equilíbrio e a autoconfiança. O mesmo princípio se aplica aos negócios, aos relacionamentos e à jornada de crescimento pessoal. As pessoas que constroem uma riqueza duradoura não são aquelas que nunca falham, mas sim aquelas que aprendem com suas falhas mais rapidamente. Cada obstáculo se torna um degrau, e cada erro, um espelho que reflete lições valiosas demais para serem ignoradas. O fracasso nos refina, nos disciplina e nos liberta de ilusões. Não é uma experiência agradável, mas é extremamente proveitosa se for encarada da maneira correta. A verdadeira tragédia não é falhar, mas sim a recusa em tentar ou a incapacidade de aprender com a falha. Agora, permita-me ser absolutamente claro: assumir riscos não é o mesmo que agir com imprudência. Muitos confundem esses dois conceitos e essa confusão tem o poder de arruinar vidas. O risco calculado consiste em avançar diante da incerteza, mas com preparação, conhecimento e intenção. A imprudência, por outro lado, é agir de forma impensada, sem considerar as consequências. Assumir riscos inteligentes implica fazer sua lição de casa, ponderar as opções e traçar estratégias. Significa avançar de olhos abertos e não fechados. Por exemplo, investir em um novo negócio após pesquisa de mercado, mentoria e planejamento cuidadoso é um risco calculado. Apostar todas as suas economias em um palpite ou boato é imprudência. A diferença crucial é a sabedoria. O risco abraça a incerteza, mas o faz com preparo. A imprudência ignora a sabedoria e a substitui pelo impulso. Um abre portas, o outro as fecha. Se você deseja crescer e gerar prosperidade, deve se tornar um estudioso do risco calculado, sabendo quando agir, quando esperar, quando avançar e quando recuar. O risco se torna lucrativo quando está alinhado ao conhecimento e à disciplina. A evolução não acontece para quem fica à margem. Você não pode esperar desenvolver força apenas observando os outros levantarem pesos. O crescimento exige participação ativa. Requer que você entre no jogo, teste seus próprios limites e se coloque em situações que o tirem da sua zona de conforto. Todo atleta conhece essa verdade fundamental. Os músculos só crescem quando são levados além de sua capacidade atual. O mesmo se aplica à sua mente, ao seu caráter e ao seu potencial. Sim, ao se esforçar sempre haverá um risco de falhar, de cair, de se envergonhar, de perder. Mas aqui reside o paradoxo. Toda vez que você enfrenta esses riscos, independentemente de ter sucesso ou de falhar, você se torna mais forte. O crescimento é a recompensa da coragem, não da cautela excessiva. Se você deseja ir além do seu nível atual, precisa aceitar os desafios e os reveses como parte do processo. Ficar sentado assistindo pode parecer seguro, mas é uma garantia de estagnação. Agir é viver, e viver é crescer. Agora, construir riqueza. A verdadeira riqueza não se resume a acumular dinheiro. Trata-se de se transformar no tipo de pessoa que faz o dinheiro trabalhar para si, em vez de ser um escravo dele. É sobre desenvolver a mentalidade, as habilidades, a disciplina e a visão que convertem recursos em abundância. E essas qualidades não são forjadas na segurança do que é familiar. Elas florescem apenas quando você se expõe a desafios, quando se insere em ambientes que testam sua paciência, aguçam sua tomada de decisão e exigem sua criatividade. O risco é a universidade e a riqueza, o diploma. As lições aprendidas no processo, os erros, os ajustes, a resiliência, são os verdadeiros manuais sobre a criação de prosperidade.
Sem eles, o dinheiro escorre por entre os dedos, pois você não desenvolveu a capacidade de administrá-lo. A riqueza tem menos a ver com o que você possui e mais com quem você se torna ao longo da jornada. E a pessoa que você se torna é forjada no fogo do risco, não no conforto da segurança. A maioria das pessoas se afasta do risco por medo do desconforto. Elas anseiam por certeza e previsibilidade, e qualquer coisa que ameace isso parece assustadora. Mas a verdade é que nada que valha a pena acontece sem algum nível de desconforto. Cada marco importante na vida, seja aprender a andar, falar em público, iniciar um negócio ou construir um patrimônio, está atrelado a alguma forma de tensão, ansiedade ou medo. Essas sensações não são sinais de que você está no caminho errado. São provas de que você está vivo, se expandindo e se movendo em direção ao crescimento. Pense no desconforto como a academia da alma. Quando você levanta pesos, seus músculos doem, mas essa dor é a evidência de que você está construindo força. Da mesma forma, quando você assume riscos, a ansiedade que sente é a prova de que está se tornando mais forte, mais sábio e mais corajoso. O conforto pode afastar a ansiedade, mas também afasta o progresso. Se você evita o desconforto, você evita o crescimento. Mas quando você o aceita, quando se permite sentir essa tensão, descobre que o desconforto eventualmente dá lugar à confiança. A coragem para encarar o desconforto é o preço do ingresso para uma vida mais plena. Considere a figura do agricultor. Ele vive em um ciclo de risco e recompensa que ilustra perfeitamente as leis da vida. Se o agricultor nunca se arriscar a semear, ele jamais terá uma colheita. Se ele temer que as tempestades possam danificar sua plantação ou que a seca possa destruir seus brotos, e por isso decidir manter suas sementes trancadas e seguras, seu campo permanecerá eternamente vazio. Ele pode ter protegido suas sementes, mas garantiu a si mesmo a escassez. A vida opera de maneira muito semelhante. Prosperidade, relacionamentos e crescimento pessoal exigem um plantio de seus recursos, seu tempo, sua energia e, por vezes, até mesmo de sua reputação. Sim, tempestades podem surgir. Sim, as chuvas podem ser intensas. Nem todas as sementes germinarão. Mas apenas aquele que se arrisca a plantar terá a chance de experimentar a alegria da colheita. Jogar na segurança não garante nada além do vazio. Assim como o agricultor confia na terra e nas estações, você deve confiar no processo do risco se quiser ver a abundância florescer em sua própria vida. Muitas pessoas aguardam indefinidamente pelo momento perfeito para agir. Elas se convencem de que, assim que as condições forem ideais, o mercado estiver favorável e seus medos tiverem desaparecido, elas finalmente darão o primeiro passo. Mas a perfeição é uma miragem. Jamais existirá um momento perfeito. Se você espera pela certeza absoluta, esperará para sempre, pois a vida é, por natureza, imprevisível. A verdade é que o momento perfeito não existe. O que existe são momentos oportunos, momentos em que você possui informação suficiente para dar um passo, coragem suficiente para se mover e preparação suficiente para começar. Você age não quando o sucesso é garantido, mas quando está pronto para aprender com o processo. Imagine se cada inventor ou empreendedor tivesse esperado pelas condições perfeitas. A lâmpada elétrica nunca teria sido testada, o avião jamais teria voado e a internet nunca teria sido construída. O progresso nasce em meio a condições imperfeitas, moldado por pessoas que se recusam a esperar por garantias. Se você está esperando pelo cenário perfeito, está esperando em vão. A ação, e não a perfeição, é a semente da transformação. Assumir riscos também significa tomar decisões mesmo sem ter todas as respostas. E sejamos honestos, você nunca as terá. A vida não nos entrega mapas com cada rota claramente traçada. Em vez disso, ela nos oferece uma bússola, nossos valores, nossos instintos e nossa visão.
A construção de riqueza, em particular, exige a coragem de avançar com informações incompletas, confiando em seu julgamento e em sua capacidade de se adaptar ao longo do caminho. A hesitação é a inimiga da oportunidade, pois enquanto você aguarda por uma clareza absoluta, a janela da oportunidade se fecha. Pense nos exploradores que mapearam novos territórios ou nos empreendedores que foram pioneiros em novas indústrias. Eles não possuíam um plano detalhado. Tinham coragem, fé e a disposição para descobrir o caminho à medida que avançavam. A capacidade de decidir em meio à incerteza é o que separa os líderes dos seguidores. O líder avança apesar de não ter todos os detalhes, enquanto o seguidor espera até que a oportunidade já tenha passado. Lembre-se disto: a clareza surge através da ação, não antes dela. Você constrói o caminho ao caminhar, não ao apenas observá-lo. O risco é o ato de escolher uma direção quando a certeza não está disponível. Você precisa aceitar que o risco é parte da ordem natural da vida. Há risco em tudo, em investir, em abrir um negócio, em mudar de carreira e até mesmo em atos cotidianos, como iniciar uma conversa em um evento ou expressar seus sentimentos a alguém que você ama. Evitar o risco não o mantém seguro, apenas o mantém estagnado. A verdade é que a segurança é uma ilusão. A vida é inerentemente imprevisível. Você pode evitar um risco hoje apenas para se deparar com outro amanhã, um que você jamais esperava. O crescimento exige desconforto e o desconforto exige coragem. É um ciclo inescapável. A pessoa que resiste ao risco é como alguém que se recusa a sair de casa por medo de que o tempo mude. Ela pode evitar a chuva, mas também perde o sol, o ar fresco e a beleza do mundo. A realidade é que tudo o que vale a pena, seja riqueza, amor, sucesso ou sabedoria, exige que se corra riscos. Viver plenamente é viver com ousadia. Recusar-se a arriscar não é viver de forma segura, mas apenas existir dentro de uma caixa que você mesmo construiu. Uma das lições mais duras da vida é esta: os maiores arrependimentos não vêm dos riscos que assumimos e que deram errado, mas sim das oportunidades que ignoramos. Converse com pessoas mais velhas e você ouvirá isso repetidamente. Elas raramente se arrependem dos negócios que não prosperaram, dos relacionamentos que não duraram ou dos investimentos que não funcionaram. Em vez disso, o arrependimento vem das chances que nunca aproveitaram, dos sonhos que abandonaram na gaveta, das palavras que nunca disseram, do negócio que jamais começaram. O arrependimento é a voz assombrosa do "e se?", e ele é muito mais doloroso do que o fracasso, porque o fracasso ensina e fortalece, mas o arrependimento não deixa nada além de um vazio. Quando você arrisca e falha, ao menos ganha sabedoria, resiliência e talvez uma nova direção. Mas quando você nunca arrisca, você se priva até mesmo da possibilidade da recompensa. O risco, mesmo quando resulta em falha, é infinitamente preferível ao arrependimento, pois enriquece sua alma com experiência. O arrependimento apenas a esvazia. A riqueza, em sua forma mais autêntica, não é apenas uma medida de dinheiro, mas um reflexo da pessoa em que você se transforma em sua busca. Se você nunca se arrisca, nunca evolui para o tipo de indivíduo capaz de lidar com a prosperidade. O risco molda o caráter. Ele desenvolve a paciência quando as coisas demoram mais do que o esperado. Cultiva a disciplina quando você precisa se ater a um plano, apesar do desconforto. E forja a resiliência quando você tropeça e precisa se levantar. Essas qualidades de caráter são a verdadeira base da riqueza, pois sem elas o dinheiro é frágil. Ele flutua. Nas mãos dos indisciplinados ele escapa. Para os despreparados, ele se torna um fardo. E nos arrogantes, ele corrompe. Mas quando o risco o molda, você desenvolve a maturidade e a força para lidar com a abundância sem ser destruído por ela. Os desafios do risco forjam em você as qualidades que tornam a riqueza sustentável.
O dinheiro pode ir e vir, mas o caráter construído através do risco permanece. E é esse caráter que, em última análise, transforma o sucesso temporário em um legado duradouro. Agora deixe-me deixar algo cristalino. Não estou sugerindo apostas levianas ou saltos desesperados no escuro. O risco deve ser uma ação inteligente, não um impulso tolo. A diferença está na preparação. Antes de assumir um risco, você coleta informações, pondera suas opções, antecipa obstáculos potenciais e se prepara para eles da melhor maneira possível. Você planeja, traça estratégias e busca a sabedoria daqueles que já trilharam o caminho antes de você. Mas, depois de toda essa preparação, você ainda precisa estar disposto a agir. Essa é a diferença entre a tolice e o fortalecimento. O tolo ignora a preparação e se lança em direção ao desastre. O fortalecido se prepara diligentemente, mas não permite que a preparação se torne uma desculpa para a paralisia. Ele estuda, planeja e então avança com uma confiança calculada. O risco sempre estará presente, mas a preparação reduz o perigo e amplifica a recompensa. É o equilíbrio entre sabedoria e coragem, entre prudência e bravura, que gera riqueza e crescimento ao longo do tempo. O risco também ensina humildade, e essa lição é talvez uma das mais valiosas. Não importa o quão inteligente você seja ou quão cuidadosamente se prepare, o risco o lembra de que a vida nunca está completamente sob seu controle. Sempre haverá variáveis que você não pode prever, resultados que não pode garantir e surpresas que não pode evitar. Mas uma pessoa humilde, moldada pelo risco, se curva, se adapta e sobrevive. A própria riqueza nunca é estática. Mercados mudam, indústrias se transformam, oportunidades evoluem e desafios surgem. Apenas aqueles que permanecem humildes o suficiente para continuar aprendendo conseguem sustentar e aumentar sua prosperidade ao longo do tempo. O risco o apresenta aos seus limites, mas também lhe mostra como expandi-los, refinando não apenas sua conta bancária, mas também seu caráter. Aqui está um segredo que muitos esquecem. Todos têm o potencial para criar riqueza, mas nem todos o farão. A diferença não reside na oportunidade, mas na disposição. Gerar prosperidade exige mais do que talento ou inteligência. Requer ação quando seu coração treme. Exige avançar quando o medo grita pare e persistir quando todos ao seu redor duvidam de sua visão. Os realizadores e os sonhadores são separados não pela habilidade, mas pela coragem. Os sonhadores ficam sentados com as ideias em suas mentes, falando sobre o que poderia ser. Os realizadores arriscam o ridículo, o fracasso e a perda, e ao fazerem isso, transformam ideias em realidade. Cada grande empresa, invenção ou história de sucesso nasceu de alguém disposto a arriscar o que outros não estavam. Quem busca o conforto fica para trás, mas quem busca o risco avança, mesmo que lentamente. A verdade é que a riqueza não discrimina. Ela recompensa aqueles que se movem. Mas como o movimento exige coragem diante do medo, apenas uma pequena porcentagem de pessoas ousará dar o passo. Essa coragem é a porta através da qual a riqueza é encontrada. Nunca confunda medo com sabedoria. O medo é natural, e é a maneira do seu corpo alertá-lo de que algo importante está em jogo. Mas o medo se torna destrutivo quando o paralisa, quando o impede de agir. A sabedoria, por outro lado, sabe como gerenciar o medo. A sabedoria reconhece o medo, mas se recusa a permitir que ele dite o resultado. Ela aprende a canalizar essa energia nervosa para a preparação, o estado de alerta e a determinação. Pense no fogo. Descontrolado, ele destrói. Mas controlado, ele aquece, alimenta e forja. O medo funciona da mesma maneira. Se você permite que ele o domine, ele o aprisiona. Mas se você aprende a usá-lo, o medo aguça seu foco, alimenta sua coragem e impulsiona seu crescimento. A pessoa que não está disposta a arriscar se torna escrava do medo, vivendo de forma pequena, segura e estagnada.
Mas a pessoa que arrisca, apesar do medo, se torna livre. Livre para crescer, para buscar, para viver sem as amarras do "e se". O medo deve ser um sinal, não uma sentença. Deixe que ele guie sua preparação, mas nunca permita que ele silencie sua ação. O risco é também um dos maiores catalisadores de oportunidades da vida. No momento em que você salta para o desconhecido, você se abre para possibilidades que jamais poderia imaginar enquanto permanecia na zona de segurança. É no risco que você encontra as pessoas que mudam sua vida. Mentores, parceiros, aliados e, por vezes, até amigos para toda a vida. É no risco que você descobre ideias, percepções e inovações que se tornam pontos de virada. As oportunidades raramente se anunciam com antecedência. Elas são descobertas no ato de arriscar. Pense nos momentos da história em que alguém ousou tentar algo novo. A bravura dessa pessoa não apenas mudou sua própria vida, mas também a vida de outros ao seu redor. Mesmo quando a recompensa imediata não era óbvia, o risco expandiu seu mundo. E essa é a essência da oportunidade. Ela o faz crescer além do que você pensava ser possível. Sem risco, seu mundo permanece pequeno, previsível e limitado. Com o risco, mesmo que o sucesso não seja imediato, seus horizontes se expandem. E essa expansão se torna uma forma de recompensa que nenhum fracasso pode tirar de você. Crescimento e riqueza são como músculos. Eles não se desenvolvem no conforto. Um músculo só se fortalece quando é desafiado, quando é tensionado contra uma resistência, quando é forçado a se adaptar a um peso que nunca suportou antes. O mesmo princípio se aplica à sua capacidade de assumir responsabilidades, de liderar e de gerar prosperidade. Se você nunca se desafia, nunca se arrisca a assumir papéis maiores, sua habilidade permanece fraca e subdesenvolvida. O risco é o peso que constrói sua capacidade. Cada decisão, cada investimento, cada passo em direção ao desconhecido é uma repetição que fortalece seus músculos internos. E assim como no treinamento físico, não se trata de levantar um peso enorme de forma imprudente uma única vez. Trata-se de um treinamento consistente e inteligente ao longo do tempo. Quanto mais você assume riscos inteligentes, mais forte se torna. Até que um dia, você estará lidando com oportunidades que antes o teriam esmagado. Evitar o risco mantém seus músculos atrofiados. Abraçá-lo constrói a força que você precisa, não apenas para alcançar crescimento e riqueza, mas para sustentá-los quando eles chegarem. Então, pergunte-se honestamente, você está disposto a arriscar pela vida que diz desejar? Está disposto a adentrar o desconhecido, a sentir o medo e agir mesmo assim? A investir sua energia, seu tempo e seus recursos e talvez até a encarar o fracasso? Porque sem essa disposição, o crescimento permanecerá um sonho em sua mente e a riqueza uma estranha à sua porta. O caminho que você deseja não se construirá sozinho. Ele exige os seus passos. O risco é o preço que você deve pagar para poder caminhar. E sim, haverá tropeços, momentos de dúvida e ocasiões em que você se perguntará se cometeu um erro. Mas cada passo, incluindo os vacilantes, o move para mais perto de se tornar a pessoa que você está destinado a ser. A zona de conforto não pode levá-lo até lá. Apenas a arena do risco pode. A questão não é se você deseja crescimento ou riqueza. A maioria das pessoas deseja. A verdadeira questão é, você os deseja o suficiente para arriscar por eles? Lembre-se desta verdade e leve-a consigo. O risco é a ponte entre onde você está e onde deseja estar. Você não pode permanecer seguro na margem e esperar chegar à ilha dos seus sonhos. Em algum momento, você terá que atravessar essa ponte. Incerto, talvez tremendo, mas determinado, atravesse-a com preparação, coragem, humildade e fé. Haja, mesmo quando seu coração acelerar. Abrace o medo como prova de que você está vivo e buscando algo maior. Aprenda com cada erro,
pois cada um deles é uma pedra no alicerce dessa ponte. Continue avançando, porque ficar parado não o levará a lugar nenhum. E quando você chegar ao outro lado, descobrirá que a riqueza não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre quem você se tornou durante a jornada. A vida extraordinária é reservada para aqueles que ousam, que se entregam, que se recusam a se contentar com o comum. Portanto, avance com coragem, pois a ponte do risco está esperando para levá-lo do conhecido ao extraordinário.